Sejam todos bem-vindos. Essa live era para estar acontecendo no Instagram, mas infelizmente a gente não conseguiu. Então a gente resolveu fazer o plano B e viemos aqui pro Zoom. Então é um prazer, professor, receber o senhor aqui. Sou um grande admirador do seu trabalho. Para quem não conhece, o professor Renato, ele é zootecnista, professor universitário, professor de pós-graduação, e trabalha nessa área de produção animal há 29 anos. Então, muita bagagem, muito conhecimento e muito obrigado pela presença, professor. Ô, Lucas, eu que agradeço o convite. É muito bacana a gente estar aqui conversando um pouquinho sobre produção animal. E no momento, né, que nós estamos passando aí de quarentena, e a gente aproveitar esse tempo o máximo possível para poder que ele seja útil e proveitoso. Então, assim, muito obrigado mesmo pelo convite. Também admiro o seu trabalho, sei que você vem fazendo um trabalho bem interessante aí, um trabalho de divulgação, de melhorar a qualidade de pastagem, que isso é fundamental. E esse é o assunto que nós vamos falar um pouquinho hoje, né, que é a terminação intensiva a pasto. Pronto. Queria começar, professor, você dizer para a gente o que é que significa o TIP, que é a terminação intensiva a pasto. Dá a definição disso para a gente entender um pouco mais. Isso é uma modalidade relativamente nova para a gente, porque nós estamos muito acostumados a engorda a pasto, a engorda tradicional, um boi de 4 anos, de até 5 anos no pasto, totalmente fora do contexto atual, em termos de eficiência zootécnica e eficiência econômica. E quando a gente pensa hoje em intensificar, fala assim, confinamento. É uma ferramenta extraordinária o confinamento, porque confinamento você tem um aumento na lotação, você tem um aproveitamento muito grande da sua área, quando você coloca animais confinados numa área pequena, o restante da pastagem fica liberada ou para descansar ou para uma carga mais leve. Então você tem uma estrutura também interessante a nível de sistema de produção de bovino de corte. Só que o que a gente tem buscado cada dia mais sistemas eficientes. Então, como o nome diz, TIP, terminação intensiva a pasto. E aí pode haver uma confusão com confinamento a pasto. Tá? Porque, na realidade, o TIP, eu posso envolver tanto um confinamento a pasto, mas também eu posso envolver um sistema que os animais não estão confinados, mas eu tenho uma alta taxa de lotação. Tá? E isso que a gente pode definir como TIP, uma terminação intensiva, porém com animais a pasto. Só que não exclusivamente consumindo somente pasto. E esse é o diferencial. Esse então poderia ser a definição. Terminação intensiva a pasto é quando a gente intensifica uma produção em arrobas por hectare a pasto, que inclui confinamento ou até não incluindo confinamento. Entendi. Então, seria uma suplementação mais pesada e com a utilização da pastagem. Perfeito. Então, Lucas, assim, pode falar, desculpa. Então, você não usa o volumoso no coxo, seria assim? Ou pode Exatamente. ser usado também? Não, pode ser usado. Então, eu vou te dar um exemplo. Na realidade, a intenção é que a gente tenha, quando você vai trabalhar com uma alta lotação exclusivamente, pensando não exclusivamente, mas uma grande quantidade de forragem, você tem que ter muita massa, muita folha, e isso eu vejo que você tem falado bastante, com muita propriedade. É simples uma conta, né? Quanto que o boi precisa comer por dia? Vai comer 2,2% do peso vivo em matéria seca. Ok. Então esse boi precisa de 2,2% do peso vivo em matéria seca de um alimento que ele vai conseguir consumir e fazer uma boa digestão. Então nós estamos falando de folha, ok? Se eu quero aumentar uma lotação, às vezes a minha capacidade de suporte do meu pasto, da minha área, não consegue. Então, o que eu preciso lançar a mão? Eu preciso lançar a mão de um suplemento, né? Ou de um complemento, como posso dizer. Às vezes, um suplemento você vai limitar em quantidades menores, mas um complemento alimentar.
Nós estamos desenvolvendo estamos com um projeto em andamento que nós estamos replicando o que nós já realizamos em 2017, 2018. Em 2019 nós usamos para outro fim e agora em 2020 também estamos replicando o mesmo trabalho. Essa situação de uma terminação intensiva a pasto são módulos. Nós somos uma área com 8 piquetes, um módulo com 8 piquetes, de forma que eles não são semelhantes em tamanho de piquetes, um aproveitamento de área. E em 2017 nós tivemos um veranico de quase 30 dias em janeiro. E nós ficamos assim, tínhamos que encontrar uma solução. Os animais estão com fome, uma carga muito pesada, nós estávamos com 7,7 UA por hectare, e nós precisávamos de ter colocado alguma fonte. Então nós tínhamos que, nesse momento de veranico, sem ter disponibilidade de forragem apenas na pastagem, nós tivemos que lançar a mão de uma silagem que tinha sobrado do confinamento. Mas foi um momento atípico. Esse ano nós estamos com um projeto que ele está se desenvolvendo, graças a Deus não teve nenhum problema de veranico, até pelo contrário, nós tivemos excesso de chuvas, o projeto é aumentar a lotação. E com a lotação que a gente teria, com alto desempenho, porque às vezes você aumenta uma lotação e às vezes cai em desempenho quando você não usa o complemento alimentar. A ideia nossa era aumentar a lotação e com desempenho alto. O projeto é não usar volumoso suplementar, e até agora nós não usamos volumoso suplementar. O ideal é que a gente possa fazer uma suplementação sempre pensando numa forragem de boa qualidade. Essa é a nossa preocupação inicial. E é o que nós estamos fazendo. Então, a base dessa estrutura é forragem. Então, nós iniciamos o projeto pensando em ter o máximo aproveitamento de forragem, maior qualidade e quantidade de folha disponível. E para isso, obviamente, eu preciso respeitar manejo de pasto, altura de entrada, altura de saída. Dos 8 piquetes do módulo, um é de braquiária, o restante é de mombaça. Então, nós temos um piquete diferente. E aí, o que eu gostaria muito sempre de deixar bem claro, qual é a receita de bolo? Não existe receita de bolo. Cada caso é um caso. E a gente precisa ter estratégia para cada um dos casos. Nós temos um outro projeto semelhante no Tocantins, que é um pouco menos denso em termos de lotação, mas os resultados estão sendo bem interessantes. Mas é um caso específico para aquela região, como esse outro que eu estou citando agora, que é um caso da gente trabalhar com uma lotação mais alta, mas com uma complementação alimentar. Então a gente preocupou inicialmente em ter muita folha, porque pegamos uma fase inicial que foi dezembro, os animais leves, os animais aí por volta de 340 quilos, 350 quilos de peso vivo, e a nossa proposta é chegar até 535 quilos de peso vivo no final. Com 134 dias de, vamos falar assim, de TIP. Tá? Então, base, forragem de boa qualidade. E aí nós vamos suplementando esse animal para que ele possa continuar na fase inicial, explorando o máximo potencial dessa forragem, e no final a gente vai ter que entrar com um nível de concentrado mais alto na sua dieta, para poder realmente completar não só qualidade, mas também quantidade. Só para você ter ideia, esse projeto que a gente está tocando agora atualmente, em janeiro a gente pediu para suspender a adubação nitrogenada, porque nós não estávamos conseguindo colher a quantidade de massa que estava disponível. E nós tínhamos uma projeção de ganho que nós temos que respeitar. Então, se eu deixasse exclusivamente para a forragem, eu não conseguiria ter uma eficiência em desempenho individual. Então, nós continuamos fazendo a suplementação, a complementação alimentar, e tivemos que reduzir a adubação. Então, nós conseguimos ter uma eficiência e não ter que investir ou colocar mais adubo no sistema para a gente poder ter mais folha. Porque não estavam conseguindo fazer consumo. Nós estamos com uma área de pouco menos de 46 hectares, com 339 animais. Então, nós vamos fechar uma média de lotação de quase 7 UA por hectare, de média. Vamos terminar com animais bem mais pesados, vamos dar 9 UA por hectare, finalizando. Mas lembrando que tem uma complementação alimentar. Quando a gente faz esses modos de intensivos, a gente tem duas formas de a gente definir a questão da estratégia de manejo. Ou a gente faz uma lotação fixa,
e suplementação variável, ou a gente faz uma lotação variável com suplementação fixa. Eu, particularmente, prefiro muito mais a lotação fixa. Não dá para você ficar colocando e tirando o boi do sistema e deixando uma suplementação fixa. Então, a gente alinha a necessidade, a demanda de consumo em cima do coxo. Mas antes de qualquer coisa, primeiro a gente tem que pensar em fazer o planejamento. Nós traçamos o planejamento estratégico desse sistema lá no comecinho, fazendo todas as simulações possíveis e imagináveis, que podia dar certo, podia dar errado. Às vezes as pessoas falam assim, mas você é pessimista. Eu não sou pessimista. Eu tento analisar o que pode dar errado, se tudo aquilo que der errado a gente conseguir solucionar, pode entrar aqui, eu tenho certeza que a chance de dar certo é muito grande. Com certeza. Então nós fizemos isso. Torcer para dar certo, mas se preparar para o errado. É aquela história, exatamente, você falou aí, mas planejando, ou seja, sem planejamento você tem que contar com a sorte, né? Com planejamento pode ser que dê errado, mas a probabilidade diminui bastante. Então nós fizemos esse planejamento pensando na oferta de forragem, sabendo que no finalzinho que a gente ia ter, que era final de março, começo de abril, nós íamos ter uma disponibilidade menor, natural, porque a gente começa a ter menor crescimento da forragem, e a gente ia precisar de mais concentrado. Então a gente começa a entrar em alguns paradigmas, né? A primeira coisa é assim, a forragem sozinha dá uma capacidade de suporte altíssima, mas altíssima quanto? E a gente tem que medir isso. Nós tivemos um estagiário conosco lá no início, mensurando, né? Todo dia entrava e saía, quanto era a capacidade de lotação, quanto nós tínhamos de folha disponível, quanto tempo ia ter capacidade para ficar naquele piquete, como eram piquetes de dimensões diferentes, nós precisávamos ter isso, porque um fica 5 dias, outro ficava 7 dias, outro tinha que ficar 3 dias apenas. Então tinha que estar acompanhando tudo isso. A equipe tem que estar treinada a enxergar aquilo que a pastagem está oferecendo, está na hora de entrar, está na hora de sair, atentar seus detalhes. Então, nesse contexto todo, a equipe estava preparada para poder fazer esse trabalho. Está preparada para fazer esse trabalho. E nós tínhamos o estagiário, o Caio, que esteve conosco lá, né, que é um aluno nosso da zootecnia, e ele esteve lá acompanhando, mensurando, medindo, acompanhando a equipe. E o paradigma que eu falo é que muita gente fala assim, mas você vai dar ração no animal que está no pasto? Sim, por que não? A primeira pergunta, eu vou ter lucro? Essa é a pergunta. Então, assim, não interessa se eu vou gastar, ou se eu vou oferecer para o animal 300 gramas, ou se eu vou oferecer 6 quilos de concentrado por dia. O que interessa é qual vai dar maior rentabilidade. Esse aqui é o grande X da questão. Então, se a gente imaginar que em média, esses animais eles vão consumir 1,4% do peso vivo, em média, 1,4% do peso vivo concentrado. Fala, poxa, você está louco? Por que eu estou louco? Fizemos um planejamento, fizemos os cálculos todos. Eu aumento a lotação, eu aumento a minha produção por área. E eu estou tendo rentabilidade, por que eu estou louco? A gente tem os números todos, eu estou aqui com o computador aberto aqui, eu abri aqui para a gente poder simular. Quando eu fiz a simulação, dia 3 de dezembro, a gente fechou os animais, e esses animais ficaram estão desde então. A gente tem o planejamento e a gente vem acompanhando a evolução. Esses animais estão sendo pesados mensalmente. Todo mês existe uma pesagem. Vai para o curral, pesa os animais todos, volta para o piquete. Não é experimento. Nós estamos rodando o sistema. Para ter um desvio, ou errou, poxa, o animal não ganhou peso, o que a gente vai fazer para corrigir? Tá? Então, essa escola de pesei hoje, vou pesar na saída, isso não funciona. Eu não tenho informação para eu tomar decisão. Sem informação, eu não tomo decisão. Então, eu preciso da informação. Está evoluindo, está ganhando. E eu fiquei muito feliz. A última pesagem que a gente tem foi dia 27 de fevereiro, né? Nesse sistema, nesse que a gente está usando como exemplo. Os animais tinham que estar com 463 quilos. E aí pesou, eu cheguei uns 2 dias depois da pesagem, ou 3, falei assim, poxa, você errou a projeção. Puxa, eu errei a projeção. Mas o que foi que deu? Deu 468. 5 quilos. Eles estavam 5 quilos acima do peso projetado. Isso é a projeção que foi feita em dezembro. Então, isso é chutômetro? Óbvio que não. A gente fez todo um planejamento nutricional, de capacidade de suporte, de fornecimento de água, de manejo alimentar, de manejo sanitário. Então, a gente vem acompanhando, passo a passo.
Então, nós estávamos 5 quilos acima do peso médio, dia 27 de fevereiro. Isso foi projetado em dia 3 de dezembro. Planejamento. Primeira coisa é planejamento. E aí a gente vai trabalhar a forragem. Aí você tem, obviamente, já falo isso sempre, melhorar a estrutura de solo, trabalhar com adubação, buscando maior qualidade e quantidade de folha. Esse é outro fator muito importante. Para um tipo funcionar muito bem, ou qualquer outro sistema, e o que eu falo muito, a água. Né? A gente tem até legal, interessante, as pessoas hoje marcam a gente aí no Instagram e tal, melhorar a água aqui, água de boa qualidade. A água é fundamental no processo. Hoje a gente tem vários trabalhos comprovando isso, que eficiência de resultado em água de qualidade, água de bebedouro, água limpa, nós podemos ter eficiência de ganho de 100, 120 até 280 gramas por cabeça dia de GMT. Lucas, esse é um número assustador. A gente está preocupado aí, vou usar um aditivo X, aditivo Y, que vai me dar a pasto aí 60, 70 gramas a mais de ganho, e deixando de fornecer uma água de excelente qualidade que pode me dar 200 gramas por cabeça dia. Eu não estou dizendo que o aditivo não é importante. O aditivo é muito estratégico. 250... Mas ele é a ponta de pirâmide. A base tem que estar boa. E muita gente não faz arroz com feijão e quer usar um aditivo. Não tem forragem de qualidade, em quantidade, e quer usar um aditivo. Não vai dar resposta. Então essa é a preocupação que a gente cercou. Forragem de qualidade, o animal que também precisa ter um animal que vai dar resposta, fornecer uma água de qualidade e em quantidade, isso é uma preocupação tremenda, e a turma já colocou isso no seu sistema, na sua cabeça, na sua lógica de trabalho, que tem que ter água limpa, água de qualidade. E o pessoal sempre brinca, e aí a água, você viu lá? Você fez foto? Você tirou foto? E a gente faz isso, eu fico feliz que as pessoas passaram a entender o conceito. E aí, em cima disso, a gente vem fechando com a suplementação alimentar, ou com a complementação alimentar. E aí, obviamente, é esse acompanhamento contínuo. O que a gente preocupa muito? Por exemplo, score de condição corporal. Eu estou olhando o animal e estou vendo que ele está desempenhando, está crescendo. Eu vejo que ele está consumindo o que foi projetado. Eu vejo que a qualidade fecal está com muita consistência dentro daquilo que nós estamos buscando. Poxa, eu não tenho como errar. E aí eu tenho uma balança ferindo a cada 30 dias. Então, eu tenho uma confiança no que está acontecendo, sabe? Isso é planejamento. É aquela história do PDCA. Vamos planejar, vamos executar aquele processo, vamos conferir e reavaliar se tudo está funcionando. A cada atendimento que a gente reavalia, ajusta a formulação, estamos dentro do planejamento. E mostrando toda essa estrutura, a gente tem que fazer uma análise de custo. Porque a gente fala que os animais estão comendo 1,4, eles vão comer em média aí 6 quilos, vou pegar o número certinho para passar, eles vão consumir aí 6,4 kg dia. Renato, mas 6,4 kg num passeio rotacional de Mombaça não consome. Consome com muita avidez. Por quê? Porque você está fazendo um concentrado, uma ração concentrada com palatabilidade ajustada, colocando no horário certo. Isso faz com que os animais vão consumir com muita tranquilidade tudo aquilo que você projetou. A não ser quando chove muito. Quando chove, a gente não coloca porque não vai consumir, vai perder. Diga. Qual seria esse horário, professor? Qual horário vocês estão fornecendo essa complementação? A nossa recomendação é que são duas vezes por dia, tá, que a gente fornece lá. Até porque com uma quantidade grande de animais, o vagão, para poder levar toda essa quantidade, encheria o coxo, o risco de chuva. O horário que a gente tem preconizado é de colocar às 10 horas da manhã o primeiro trato. E o segundo trato depois das 16 horas. O último seria entre 16 e 17 horas. E aí a gente pergunta assim, mas por que às 10 da manhã? Por que não coloca cedo? Se a gente for pensar no animal, o que eu preciso que ele tenha um consumo de forragem? Forragem de qualidade, eu quero que ele consuma forragem. Se eu colocar o concentrado na parte da manhã, período da manhã, primeira hora do dia, 7 horas da manhã está lá no coxo dele, o que ele vai fazer? Ele vai consumir aquela ração concentrada. Okay? Se eu for voltar um pouquinho e pensar no comportamento ingestivo animal, as horas que ele mais vai pastejar são as horas mais frescas do dia.
Então, eu fornecendo uma ração a 7, eu vou interferir no comportamento ingestivo do animal. Interferir de que maneira? Se ele vai comer o concentrado, a ração concentrada às 7 horas da manhã, ele comer 3 quilos de concentrado, né? O que ele vai fazer? 3 quilos de concentrado, ele vai substituir aí mais ou menos uns 9 quilos de matéria natural, 10, 12 quilos até de pastagem. Ele vai comer, vai se sentir saciado, qual é a atitude dele? Ir deitar. E ele vai deitar, vai ruminar, ok, isso é ótimo, só que a partir desse momento, quando ele for pensar em voltar novamente a pastejar, já começou a esquentar. Ele não vai querer pastejar, vai procurar sombra e vai deitar novamente, ou vai esperar uma hora mais para pastejar. Então, por que a gente recomenda a partir das 9h30, 10 horas da manhã? Porque ele vai pastejar na parte mais fresca, período mais fresco do dia, come o que precisa comer de forragem, o nível de fibra está mais alto, ruminando, vai ter uma fibra para ruminar, para saliva, e entra no consumo do concentrado no coxo. Quando ele come esse concentrado, já está 10, 11 horas da manhã, ele vai fazer o quê? Vai para a sombra deitar e vai ruminar. Que é a hora que ele não iria pastejar mesmo. E aí a gente fala assim, mas o zebu, esse caso praticamente é todo Nelore, o zebu aguenta calor, aguenta. Mas se você chegar lá 11 horas, 10h30, meio-dia, 1h, onde tem sombra, eles estão na sombra. Conforto. Esse é outro fator importante para o animal. Vou dar conforto térmico para ele. Nós vivemos um clima, região centro-oeste, clima agora úmido e quente, então dá um desconforto térmico. E se eu consigo colocar esse animal confortável, ele vai ter menos estresse ele é mais eficiente. Então eu estou ajudando ele a respeitar a sua atitude de consumir nos horários de horas mais frescas, e aí eu tenho esse perfil melhor de desempenho. Então esse paradigma de falar, vou fornecer muita ração, muito é relativo, né? Eu preciso ganhar dinheiro. Se eu não forneço muito em quantidade, eu vou depender mais de pasto. E aí, às vezes, eu posso limitar em termos de lotação mais alta. Então, aí entra nessa discussão. Volto no início, planejamento. Aí eu quero fornecer, às vezes, só 0,3% do peso vivo. Vai funcionar? Funciona muitíssimo bem. Só que eu não vou ter condições de, num período aí de 4 meses, de repente, colocar 7, 8, 9 UA por hectare. Eu vou ter que ter uma carga menor, né, mais baixa, para poder fazer suporte dessa forragem. Então, é uma estratégia. Eu tenho os custos todos na mão. Eu atualizei o preço de milho hoje, para assim, poxa, vou atualizar, porque o nosso preço inicial, quando a gente fez todo o planejamento, era um milho de 40. Eu atualizei o milho atual, o preço de hoje. Tá? E a gente tem todos os números atualizados para a gente realizar isso. E a gente está positivo, e bem positivo. Por que não? Então, essa quebra de paradigma. Tem que comer pasto só. Por que só pasto? Qual é que eu vou ganhar mais dinheiro? Qual é o sistema que eu ganho mais dinheiro? É possível extrapolar para a fazenda toda? Normalmente não. A gente vai pegar módulos para poder fazer isso, a gente vai pegar alguns animais que a gente consegue fazer isso, mas um outro fator interessante é que a gente também melhora, né, a entrada de receita na fazenda, não fica às vezes concentrado, como muitas delas, somente na época do confinamento. A gente tem despesas o ano inteiro e eu tenho outras entradas também que são fora da época de confinamento. E, por exemplo, esse lote que a gente vai estar na projeção de abate, é um lote para projetar 2 abates. Então, tem 2 entradas de dinheiro, de receita. Então, também faz parte da estratégia da fazenda. Então, tudo, eu sempre digo, começa num planejamento. Eu já estava, inclusive, em aula hoje, a gente falando para os alunos, né? Gente, o planejamento é quando você antevê o número sem realizar um prejuízo. Porque você vai executando todo um projeto e falar assim, chegar no final e falar assim, puxa, deu errado. E aí? Já deu errado, prejuízo. Então, vamos antever tudo isso com planejamento, dentro desses meios aí, fazendo as aferições e corrigir desvios. E a gente consegue fazer um trabalho que dê rentabilidade. Nosso trabalho é rentabilidade financeira. Ponto final. Como é que a gente faz isso? Com índices zootécnicos eficientes. Particularmente, eu não conheço nenhum sistema com péssimos índices zootécnicos e eficiente em ganhar dinheiro. Eu não conheço. Eu conheço sistemas eficientes zootecnicamente que são
rentáveis. Então, essa é a nossa proposta. Posso falar os números, tudo que é projeto que a gente tem, que a gente está projetando, a gente está quase na reta final, né? A gente depende de outros fatores, mas nós temos todo um projeto, um planejamento que está sendo executado, está sendo realizado, começou em dezembro e termina parte dele agora 30 de novembro e a outra 30 de abril. A gente vai dividir o lote em dois, né? Nos abates. E está sendo tão interessante, Lucas, que a gente, já até falei da próxima, a gente já está entrando no nível de consumo de concentrado. Falei, nós vamos abrir espaço para colocar mais gado dentro dessa área. E a gente pode usar ela mais. Porque como os módulos são 8, mas existe uma divisão e dá para aproveitar duas partes diferentes, nós podemos até aumentar ainda a lotação daquela área. Porque o nível de concentrado que já começou a entrar, eu vou ter sobra de forragem. Mais sobra ainda. E aí eu vou poder, de repente, aumentar a lotação, aumentar a produtividade por área. Teria como o senhor falar qual é o GMD, professor, que você está conseguindo nesse lote? São lote de fêmeas, né? Posso, claro. Machos, esses aqui são machos, todos machos. Ah, certo. A gente já fez de fêmeas também, mas esse aqui é macho. Ah, a nossa projeção é um trabalho de fornecer pasto de qualidade, concentrado, que eu disse, na faixa de 1,4% do peso vivo da matéria natural, tá? Um GMD estimado do início ao fim de 1,386 kg. Não, 386 porque tem o peso inicial 346 kg e o peso final projetado de 532 kg. Então, um GMD de 1,386 kg. Por cabeça, dia. Esse é o projetado. E nós estamos dentro do peso, então nós estamos realizando ele. Está dentro realizado até agora. O projetado, nós estamos hoje 5 quilos acima do que foi projetado, isso em 27 de fevereiro. Então nós estamos dentro do projetado. Está realizando, 1,386 kg. Nós estamos falando de 1,386 kg, gente. Nós estamos falando de 7 UA por hectare. Né? Então uma lotação alta com GMD alto. Realmente é um resultado fantástico, é muito bom. O que é que eu sempre falo com o pessoal no Instagram, para os clientes, é o seguinte, ontem na live, eu conversando com o Gustavo, que é um amigo pessoal meu, a gente estava falando dos tipos de suplementos, suplemento mineral, ureado, proteinado, proteica energética, então você tem uma escada. E todos eles dependem do manejo de pasto. Então, quanto melhor o pasto que você consome, mesmo numa condição de alta suplementação, o resultado será sempre melhor. Talvez se você tivesse num pasto de baixa qualidade, seu GMD ia ser totalmente diferente. Ah, com certeza, Lucas. Duas coisas aqui, duas considerações. Primeiro, se eu tivesse num pasto de baixa qualidade, eu teria que estar usando muito mais concentrado para ter esse resultado que eu estou usando, que eu estou tendo aqui hoje, né? E ficar muito mais dependente de concentrado. Segundo, nós tivemos essa mesma propriedade, em outros módulos, um trabalho, vou te passar o rendimento de carcaça, alguém perguntando o rendimento de carcaça aí. O trabalho que a gente projetou, módulos usando o suplemento mineral aditivado. Os resultados foram excepcionais, excepcionais. Mas foi o suplemento mineral aditivado? Ele foi o suplemento. Qual foi o grande, vou falar assim, fator do desempenho? Qualidade do manejo da pastagem. Entrou na hora certa, saía na hora certa, a turma estava muito afinada nesse manejo da pastagem. Nós tivemos um fornecimento muito bom de forragem e aí o aditivado conseguiu suportar. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. A turma fala assim, o aditivado foi tão bom quanto o outro, mas ele foi tão bom quanto um proteinado porque o manejo de pastagem foi muito bom. Quanto melhor o seu manejo de pastagem, quanto melhor a qualidade da sua forragem, menos eu dependo do suplemento. Quanto pior o seu pasto, quanto pior o seu manejo, mais eu dependo do suplemento. Isso está muito claro para a gente hoje. Se o seu suplemento hoje, se o meu pasto está de excelente qualidade, eu não vou depender tanto do desempenho do suplemento. Eu vou depender muito mais da forragem. E aí o aditivado foi muitíssimo bem. Foi muito bem. O resultado foi espetacular. Semelhante a proteinado de baixo consumo. E olhe lá, até de alto consumo. Mas pela forragem ser boa. Mas a turma estava afiada. Nós tínhamos pastos adubados, pastos corrigidos. Então, um pasto lá de saturação de quase 70, né, 65, 66. Então, o negócio está andando.
O produtor tem que passar a pensar que assim, eu tenho uma lavoura de forragem. Aí começa a mudar a estrutura dele, começa a aumentar a lotação, começa a aumentar o desempenho individual. Essa é a ideia. Nós estamos projetando um rendimento de carga de 54,5%. Abaixo do que a gente espera que aconteça. Eu sempre tento fazer o seguinte, uma simulação de um quadro pior um pouco. Porque eu prefiro uma surpresa boa do que uma surpresa ruim. Se todo mundo prefere. Mas se eu falo assim, vai ganhar 1,4 kg, ele ganha 1,386 kg, que ela fala, poxa, nada, ganhou 1,4 kg, não ganhou 1,390 kg. Tudo bem. Se eu falo que vai ganhar 1,380 kg, então 1,390 kg, falo, cara, legal, foi melhor do que a gente projetou. Então eu prefiro uma surpresa boa do que uma surpresa ruim. Então, assim, a projeção nossa é de colocar aí, eu fiz simulando todos os custos, né? São 339 bois, nós vamos colocar 7,96 arroba por animal, tá? O custo da ração hoje vai custar R$ 88,30, com um milho de R$ 50, tá? Um milho de 50, custa a comida, custa arroba colocada, tá? R$ 88,28. E aí nós fizemos uma projeção de pagar aluguel também, a fazenda do produtor, e nós estamos pagando um aluguel. E aí falou assim, quanto é que nós vamos colocar de aluguel? O aluguel de boi hoje, o normal, 340 até 15 e pouco, vamos falar 30, 35, 25. Enfim, nós colocamos R$ 25 de custo, pode se colocar mais, se eu mudar aqui não faz diferença nenhuma muito no meu sistema, porque são 134 dias. Mas se a gente colocou R$ 25, imagina só, a gente está gastando ou pagando um aluguel, ou pagando um investimento ali de 46 hectares, 339 bois, é como se eu estivesse colocando R$ 8.500 pagando numa chácara de 10 alqueires. Todo mês eu estou pagando isso. Então é um valor que, assim, acima do mercado, mas eu poderia trazer esse dinheiro, internalizar ele. Nós estamos pagando isso. Além disso, nós estamos pagando a operação. Cada boi, nós estamos pagando 80 centavos por boi dia de operação, de levar a comida no coxo, de fazer manejo, 80 centavos, que está acima do que normalmente a gente tem trabalhado aí, de 29 a 40 centavos por boi. Como tem fornecimento de ração, pagando 80 centavos. Então, hoje, nós temos um custo de ração, pagando aluguel, pagando operação, tá? Que vai girar por volta de R$ 922 por boi. Tá bom? Bastante. Porque a gente vai estar produzindo quase 8 arrobas. Custo por arroba produzida, R$ 115,76. Custo por arroba produzida. Cada arroba que eu estou colocando lá dentro está me custando de alimentação, mão de obra, de pagamento de, entre aspas, aluguel, R$ 115,76. Se eu colocar R$ 35 de aluguel mensal, ela vai para R$ 121,37. Não vai mudar muito, tá? Nós vamos usar 25, ele está remunerando lá a área dele. Nós estamos falando de 115,76. Cada boi vai me dar uma receita adicional, porque eu vou colocar aí 7,96 arrobas, e nós estamos estimando, essa moeda já foi negociada, tá? Mas nós colocamos um preço de 185, ela foi negociada por um valor maior, bem maior do que isso daí. Mas R$ 185 de preço de venda, que isso foi projetado lá em dezembro. Só para a gente colocar números. Nós estamos projetando colocar 2.700 arrobas, né, nesse período, numa área de quase 46, eu coloquei 46 hectares. Nós vamos fazer uma lotação média de entrada e final de 6,78 UA por hectare, todo esse período. Produtividade planejada, projetada de 58,7 arroba por hectare. Se eu colocar um boi de R$ 185 na venda, certo? Eu vou ter uma receita por hectare de R$ 10.858, que corresponde a uma soja de R$ 70. Eu não sei hoje o preço de soja, se alguém tiver poder falar para a gente, mas um preço de soja hoje de R$ 70 é como se eu estivesse produzindo 155 sacas de soja por hectare. 155. Será que essa é uma produtividade de soja normal de se alcançar? Bom, resultado boi dia. Desculpa, resultado por boi. Eu estou dizendo só do projeto, tá? Não estou incluindo aqui o valor do boi magro, a compra do boi.
Paraná, soja 86, tá? Em Goiás, quanto que é o preço de soja hoje? Pode colocar 86, né? Mas não é arroba de 185, né? Vamos colocar a mais alta aqui, baixou o preço, mas já está negociado, enfim, vamos manter esses valores. Se eu colocar uma soja de 75, são 145 sacas por hectare, que é para ter o mesmo nível de receita por hectare, certo? Então, nesses moldes hoje, pagando alimentação, pagando operação e pagando esse aluguel, nós temos uma receita, um resultado por boi de R$ 551,46, certo? Com a lotação alta, né, que a gente tem por boi, nós vamos ter um resultado por hectare de 4.064, que numa soja de 75 é como se estivesse sobrando aí 54 sacas por hectare. Contra número não tem argumento. Eu tenho um amigo que sempre falava isso para mim: 1 mais 1 são 2 em qualquer lugar do planeta. Então, quando você tem esses números na mão, né, você tem margem para, às vezes, alguma coisa não sair tão dentro daquilo que foi planejado, estão fora da nossa alçada, né? E é por isso que a gente sempre recomenda 2 coisas básicas. Primeiro, né, é o planejamento, e segundo, a gente chama de análise SWOT, né, que é fundamental. Ameaças, né, que eu tenho oportunidades, pontos fracos e pontos fortes. Quando você começa a montar essa estrutura, você começa a falar, não, eu posso entrar aqui, a coisa vai dar certo. Se a análise SWOT foi bacana, se o nosso planejamento está dentro daquilo que a gente consegue realizar, é factível de ser realizado, pode tocar o projeto. E a gente consegue, dentro disso, às vezes, fazer alguma mudança no meio do caminho. Estou falando muito, né, Lucas? Nada, pode ficar à vontade. A gente ouve aqui a noite inteira, se eu quiser. Então, é muito interessante. Os números são fantásticos, realmente. A gente está falando aí de 58 arrobas por hectare e no tempo pré-determinado, não é isso? Nesses 130 e poucos dias. Pois 134 dias. 134 dias nós vamos trabalhar de média. Pois é. Então, uma vai sair um pouco antes, vai sair um pouco depois. E a gente está falando aí de um pouco mais de 4 meses. Você ainda tem 5 meses e tanto para a utilização da área, para produzir mais arrobas ainda. Deus sabe quantas arrobas dá para produzir num ano num sistema desse. Então, é fantástico realmente, mas é isso. É como a gente estava conversando ontem, e uma coisa dessa, como o senhor está frisando bastante, precisa de bastante planejamento, precisa estar com a fazenda na mão, saber o que é que está fazendo. Porque uma suplementação dessa, com a quantidade de animal dessa, o desembolso diário é muito grande. Então, você tem que ter um investimento, tem que ter um capital e saber o que é que está fazendo. Não adianta, não, o professor Renato me falou desse negócio, amanhã eu vou montar meu projeto e vou fazer igual. Vai quebrar a cara. Precisa saber o que é que está fazendo, ter o planejamento. A mesma coisa eu falo da adubação. A adubação produz mais? Produz. Então, amanhã eu vou começar a adubar. Mas você aduba, não tem capital para adubar corretamente, não tem ganho de capital. Aduba errado. O seu pasto não está bem dividido, você não tem água de qualidade, não tem coxo para suplementação, vai dar errado. Então, no outro dia está falando, a adubação não funciona, essa terminação intensiva não funciona, porque eu fiz e não deu certo. Perfeito. Entendeu? Lucas, perfeita sua consideração. Só para complementar, só o que você falou um pouquinho, desculpa te interromper, mas é assim, não vai andar sem uma assistência competente, uma assistência técnica competente junto com quem esteja andando. Eu estou dizendo assim, se você está trabalhando com agricultura, a parte de produção de vegetal, tem que ter um agrônomo te acompanhando para fazer esse processo. Tem que ter um profissional da nutrição te acompanhando esse processo em bovinos. Você não consegue fazer isso só. Você tem que ter alguém, a assistência técnica, a consultoria técnica, tem que ser pessoas que tenham conhecimento para poder não só fazer um planejamento, mas o que eu sempre digo, fazer todo mundo faz. Eu quero ver a hora que dá problema. Esse é o grande desafio. Poxa, deu problema, e agora? Não, agora não sei, agora você se vira. Peraí, vamos resolver isso aqui, tá? Obrigado aí o nosso amigo, colega aí, professor Lisboa aí, lá comentou e perguntou, vou só aproveitar e responder a pergunta dele. Questão do suplemento deve ser comprado na fazenda. Olha, isso é uma decisão muito melindrosa de se tomar. Mas tem que tomar com informação, né? Com planejamento de novo, vou pensar assim. Não é melindrosa, mas com planejamento.
Nós pensamos que para eu levar a uma produção para uma fazenda, eu preciso pensar que eu tenho que ter uma estrutura de fábrica. Ok, isso tem um investimento. Eu preciso pensar que, mais do que isso, pessoas habilitadas e capacitadas a fazer o que deve ser feito. Estou cansado de ver pessoas não capacitadas fazer tudo errado. Não colocar a quantidade certa. E em fazendas que a gente fala, isso não é verdade, isso não acontece aqui. Acontece. Né? Então isso é fundamental. Pessoas capacitadas, habilitadas a desenvolver esse processo. E o outro fator que seria de decisão é volume. Eu vou conseguir ter um volume que eu vou competir com o mercado? Eu tenho que comprar 5 mil quilos de milho por mês. Você não vai participar no mercado para poder desconto. Tá? A gente sabe que se você conseguir fazer dentro da sua propriedade, você pode reduzir custos na ordem de 10% até 20% de redução de custo. Mas você também pode incorrer em erros muito grandes porque você reduziu o custo e não teve equipe capacitada. Não recomendo a utilização, eu não recomendo a confecção de núcleos de pré-misturas na fazenda. Compre isso de uma empresa idônea, de uma empresa que saiba o que esteja fazendo, séria, que use ingredientes de alta disponibilidade biológica. Às vezes macro e micro, farelados, algumas outras fontes como ureia, energéticos, proteicos, podemos ser misturados na fazenda, com planejamento. Consegue reduzir custo? Consegue, mas tem que reduzir custo com a mesma eficiência. Reduzir custo com qualidade de mistura. Reduzir custo sabendo que aquilo que eu estou oferecendo para os meus animais está exatamente como a gente projetou lá atrás na formulação. Perfeito. Tá? Yuri está aí, obrigado ao grupo de estudo aí da Genus também. Obrigado pela participação. Foi exatamente o que a gente conversou. Desculpa te interromper aquela hora, mas só para considerá-lo. Perdão. Foi exatamente o que a gente falou ontem sobre essa questão da mistura da fazenda. Não cai na ideia de estar misturando micronutrientes, misturando mineral na fazenda, porque tem minerais, tem micronutrientes que a quantidade é baixíssima. Como é que se mistura um negócio desse com uma máquina dessa? Então, o Gustavo ontem frisou bastante sobre isso. Então, sempre comprar de empresas idôneas. Então, não tem jeito. É isso aí. Tem tecnologia, como você falou, disponibilidade, e essa questão também da mistura, né? Que é muito importante. Então, você compra uma ureia, vai misturar, a ureia não mistura, você coloca no coxo, aquele gado vai consumir mais do que deveria e vem problema, vem prejuízo. Então, é bastante complicado essa questão. Então, concordo com o senhor plenamente. Também não recomendo que se faça esse tipo de coisa. Então, várias fazendas hoje já têm misturadores para misturar o núcleo no milho, na soja e tudo mais. Isso aí acredito que seja muito mais tranquilo do que fazer o próprio mineral, núcleo mineral na propriedade. E aí tem uma coisa também, Lucas, que é muito importante. Por exemplo, quando você trabalha com uma empresa idônea, vai chegar um milho nessa empresa idônea. Esse milho passa por todo um processo de qualificação, de impurezas, qualidade do milho, teor de umidade desse milho. E que se você não tiver na sua estrutura, na sua fazenda, eu falei, um barato que sai caro, alguém citou aí, totalmente. Por que eu estou dizendo isso? Imagina só, o padrão de milho que a gente busca é um milho de 13% a 14% de umidade. Eu já cansei, como responsável de fábrica que já fui, chegar um milho lá com 19% de umidade, 19% de umidade, vou mandar voltar, não aceito. Né? O produtor não mediu, está comprando água, está pagando caro por isso. Na moagem ele já começa a perder, que ele perde eficiência em moagem. Terceiro, desculpa, esse produto, ele tende a perder mais rápido. E aí é um barato que saiu caro. Né? Ele comprou um milho que achou que foi barato, milho ardido, milho que não está fora do padrão, isso ele não consegue filtrar. Então tem que ter um cuidado muito grande, tem que ter uma equipe, pessoas de comprar bem, manipular bem, misturar bem, tudo isso tem que fazer dentro do planejamento. Não dá para fazer mais ou menos, sabe? Às vezes uma economia que vai te levar a um prejuízo muito maior daquilo que você deixou de gastar. Então tem que tomar cuidado. De novo, planejamento,
alguém com competência para poder te auxiliar na tomada de decisão. Perfeito. Acho que vamos abrir para as dúvidas, professor, ver o que é que o pessoal está em dúvida do que o senhor falou. Qualquer dúvida, você está aí para responder, meu amigo. Então, vamos ver, pessoal. Quem tiver dúvida aí, manda no chat. Quem está no celular, clica em participantes e clica em bate-papo. Quem está no computador, tem um botãozinho aí de chat. Eu acredito que, como a gente chamou pelo Instagram, a maioria tá no celular. Então, clica aí em participantes, em bate-papo. Vamos mandando as dúvidas aí. Chegou algumas, mas subiu aqui a tela, eu não consigo ver mais. Então, manda novamente, por favor, para a gente poder ir respondendo aqui. Vai ser pegar, são 10 para as 11, né? E tem muita gente que está aí, já estou até com umas 50 pessoas que estão participando, não tô conseguindo acompanhar e ver todo mundo. 52 pessoas ao vivo, deve ter umas 50 e tantas retadas aí. Vamos lá. Alguém está perguntando aí quais foram os resultados com mineral aditivado, é isso aí? Isso. Aqui, para mim, é mais tranquilo. Estou no computador, então, para eu ler o chat aqui, para mim, acredito que seja mais tranquilo aí do que no celular. Se quiser, eu vou lendo aqui e o senhor vai respondendo. Tá, beleza. Deixa eu só pegar aqui. Os resultados com mineral aditivado. Pergunta de Luca. Eu vou colocar aqui, ó. Nós tivemos aqui um número de animais por volta aí de 280 até 315 quilos, tá? Peso vivo médio, certo? Estou falando de um número de 1.250 animais, certo? A nossa meta de desempenho era 623 gramas. Isso foi no período de... Deixa eu pegar o período certinho aqui. Fevereiro e março. Desculpa, de janeiro a março. Tá? Janeiro a março. Nossa meta era 623 gramas. Nós tivemos um ganho de 922 gramas dia. Né? Isso já tinha excluído aí compensatório de saída de seca e tudo mais. Então, todos os lotes nós conseguimos superar a nossa meta. Nós tivemos lote que deu 1,090 de ganho de peso médio diário. Então, foi extraordinário, graças não só ao aditivado, mas à qualidade de manejo de forragem. Pode falar aí, pode perguntar. Tem um peso determinado para entrar com lote de animais na TIP? Tem um peso determinado para entrar com lote de animais na TIP? A pergunta do Eudes. Na realidade, a segunda vez que a gente está fazendo nesse módulo lá, primeira vez nós entramos com animais pouco acima de 300 quilos, pouco acima de 10 arrobas, né? 306, se não me falha a memória. Essa a gente está um pouco mais pesado. Assim, quanto mais leve entra o animal, mais tempo ele vai ficar. Isso é claro. Mas e quanto mais tempo ele fica, a curva de ganho começa a ser descendente a partir de certo momento. Então, eu gostaria de trabalhar com animais, normalmente a gente tem trabalhado e solicitado isso daí, animais acima de 300 quilos. O ideal é que a gente possa começar acima de 330 quilos, seja um animal de 11 arrobas. Acima disso, a gente tem uma taxa de ganho, de GMD numérico mais elevado, você consegue ter ganhos mais expressivos. Quanto mais pesado, menos tempo fica, ou você pode terminar o animal mais bem acabado. São duas opções. E aí é fazer parte desse planejamento. Mas o ideal é que ele esteja acima de 11 arrobas, acima de 330 quilos. Nos nossos números, né? O ideal é que se leve até o abate. Até o abate. Isso nesse caso, no TIP, é até o abate. O nome diz, terminação intensiva a pasto. Teve uma terminação, tem que ir ao abate, vai para o abate. No anterior, no primeiro que a gente fez, nós tivemos um problema, foi logo na carne fraca, teve tudo lá, a gente precisou confinar os animais, porque não tinha, o valor de mercado estava muito ruim. Só que a gente confinou na mesma área do confinamento, do TIP. Só que a gente fechou lá e eles ficaram confinados. Os resultados foram
espetaculares que a gente conseguiu ganhar, mas acabou que eles ficaram confinados na área do TIP, virou um confinamento. Ficaram ali quase 60 dias, se for fazer uma média, vai dar uns 55 dias de média, além do TIP, porque não tinha como comercializar, por causa do preço estava muito abaixo do que realmente precisava ser feito. Nós lançamos mão da estratégia. Então, aquela história, estou com uma realidade que estava fora do planejamento, como é que a gente vai fazer? E graças a Deus deu tudo certo, né? Mas a intenção é terminação intensiva a pasto. Vai sair dali para o abate. Exatamente, porque gera muita dúvida essa questão de suplementação, de você chegar no nível de suplementação e depois ter que reduzir. Isso normalmente não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. A tendência é aumentar, porque você vai ter um animal mais pesado, mais exigente, a tendência é aumento de exigência do animal, né? Isso seria para todo tipo de suplementação, professor? Mesmo eu começar a usar um proteinado, passar para um proteico energético, eu não posso estar voltando para o proteinado. Não seria mais ou menos assim, né? O ideal seria esse. Olha, depende, sabe? Depende. Por exemplo, se você está trabalhando na época das águas, o que eu tenho buscado muito isso? Época de águas é porque você tem maior qualidade de forragem, maior disponibilidade de forragem, né? Se eu puder otimizar ganho nesse momento, espetacular. Na época da seca, você não tem forragem de qualidade. Então vamos falar assim, se eu for optar em fornecer suplementação, nas águas seria o melhor momento para você explorar mais esse potencial. Se eu tenho na seca um animal que não vai ter um grande desempenho, porque eu não tenho forragem em grande quantidade, qualidade disponível, é natural não ter qualidade, mas nem quantidade eu tenho, eu posso voltar no suplemento, porque eu não vou colocar, por exemplo, eu estou com 3 gramas nas águas, mas eu não vou conseguir soltar, eu quero manter esse animal a pasto, não vou terminar, eu posso reduzir ele para 1 grama. Porque às vezes eu vou gastar 3 gramas, ele não vai continuar desempenhando, às vezes, não estou dizendo que é regra, mas eu posso estrategicamente voltar ele para 1 grama, chegar na época das águas eu entrar com ele com 5 gramas depois, 7 gramas por quilo e acelerar ele nas águas. É uma estratégia que eu posso usar. Então, cada caso é um caso, tem que pensar nessa estratégia. Entendido. Pergunta aqui do Felipe, e no período da seca, tem estratégia para ganho? Sim, tem estratégia para ganho. Confinamento a pasto. Eu, particularmente, não recomendo semi-confinamento em época de seca. Semi-confinamento, que hoje a gente está falando de terminação intensiva a pasto, né? Porque a gente mudou o nome. Semi-confinamento na seca, você tem muito... Eu desconheço resultados positivos. O que eu estou falando de semi-confinamento? O animal comer 1%, 1,4%, como a gente está fazendo agora na seca. Você vai ter ganhos de 700, 800 gramas na sua boiada, vai dar mais pesada, em colocando muito energia, muito dinheiro, muito recurso, muito concentrado, e não traz de volta. Então, estratégia de a pasto, confinamento a pasto, uma excelente estratégia, que também pode ser chamada de TIP, terminação intensiva a pasto. Só que eu vou depender muito menos de forragem ainda. Eu vou trabalhar com 1,8%, 1,9% do peso vivo em ração concentrada. Ele vai comer 0,3%, 0,4% de pastagem só. O resto vai vindo concentrado. É uma estratégia interessante. O que ele vai buscar da forragem? Somente a fibra fisicamente efetiva. Manter a estabilidade do ambiente ruminal. O resto ele vai basicamente tirar de concentrado. Então, um animal comendo 1,8%, 1,9% do peso vivo, ele vai comer 9, 10 quilos de concentrado todo dia. É isso. E vai ter ganhos expressivos, 1,3 kg, 1,4 kg de GMD dia. Tá? Perfeito. Planejamento. Quanto que eu vou gastar? Quanto que tem possibilidade de ganhar? Gente, nutrição é matemática pura. Então, quem trabalha com nutrição, que é nutricionista, eu vivo de nutrição, eu sou nutricionista, a gente vê que é matemática pura. Sabe? 1 mais 1, às vezes dá 2, dá 1,9, 2,1, mas ele está ali, ó. Se você faz um bom planejamento, ele consome dentro daquilo que você projetou, consumo, tem que comer. Forragem tem que comer concentrado. Se está dentro do projetado, bora, vai ganhar. Perfeito. Então, uma das mais uma coisa, desculpa.
Perdão, pode continuar, pode falar. Estou dizendo, uma das vantagens até da TIP é isso, né? A gente acelerar esse animal para não deixar ele entrar no período da seca. O senhor está falando aí de Perfeito. consumir 1,400 para ganhar 1,3 kg, 1,4 kg, e está falando de comer 1,8, 1,9 para ganhar os mesmos 1,300. Então, a gente tem um aumento de custo para o mesmo resultado. Então, eu sempre falo que a gente tentar evitar a seca, tentar terminar o gado na seca, é mais interessante. Então, o capim verde dá um resultado muito melhor. O capim bem manejado dá um resultado melhor. Então, colher pasto não tem custo, é observação, vai ter custo de divisão de pastagem, vai de infraestrutura, mas que fica para a vida inteira. Mas o grosso é essa observação, a gente saber entrar, é a gente saber sair dessa pastagem para a gente obter esses resultados mais expressivos. O senhor estava falando aí de uma suplementação muito mais leve e com resultados aí de quase 1 quilo. Então, é um resultado, a meu ver, fantástico. Uma coisa que é importante também, eu não citei, não falei até o momento, mas assim, um dos grandes problemas que nós temos no Brasil chama-se rebanho heterogêneo de baixa qualidade, baixíssima qualidade. Não vai se ter um desempenho eficiente em animais de baixa qualidade genética. A produção está linkada à resposta do animal. Se o animal não tem genética para isso, não vai expressar. Então, gente, pelo amor de Deus, isso é um cuidado muito grande. Hoje, 13%, 14% das nossas vacas no Brasil são inseminadas. De 14% a 16% das nossas vacas usam touros melhoradores. Então, vamos colocar 30%, não dá 30%, mas 25% das nossas vacas usam touros melhoradores, seja via sêmen, seja via monta natural. 75% é boi de boiada rodando nossas vacadas. Isso, quando as pessoas... E eu tenho criticado muito, eu não posso deixar passar isso, porque o senhor tem criticado muito. O bezerro está caro. Qual bezerro que está caro? Realmente o valor do bezerro subiu bastante. Mas o que eu quero comparar bezerro e bezerro. Eu estava vendo leilões aí, não vou falar fora dessa época que nós estamos agora, que mudou tudo. Mas eu falei, eu comprei um bezerro barato. Paguei R$1.600, R$1.700 no bezerro. Aí você vai pegar o peso do bezerro, 160 quilos. R$10 o quilo do bezerro. Chegava a dar R$11 um quilo do bezerro. Esse bezerro, gente, ele é caríssimo. Um bezerro que pesa 160 quilos, R$1.700, ele é um bezerro caríssimo. Se você pega um bezerro de 220 quilos, ele não custa 2.200, não custava, né, 2.200, que são os mesmos R$10. Você vai pagar mais barato nele por quilo. E um bezerro de 160 e um bezerro de 220 são bezerros totalmente diferentes em estruturas de carcaça. São animais que foram... Um foi preparado para ganhar carcaça, ganhar peso, o outro não foi. Esse bezerro de 160 vai demorar para virar boi, se virar boi. É boi de 18 arrobas, 17 arrobas, 16 arrobas. Eu estou falando de um boi de 220 que vai fazer boi de 20 arrobas, 22 arrobas. Essa é a diferença. Então, cuidado com o que você está comprando. Nós temos um rebanho extremamente heterogêneo. Eu vi alguém falando aí, bezerro de 138 quilos. Meu Deus, isso é muito ruim. Isso vai dar tudo errado. Aí eu falei assim, Renato, deu errado. Ok, tinha tudo para dar errado e deu errado. Vai dar errado. Não tem como dar certo um negócio desse e comprar um bezerro de 138 quilos. Um cliente, domingo, me mandou, Renato, olha essa minha bezerrada aqui. 7 meses. Eu vou postar o vídeo dela. 310 quilos. 310 quilos, 7 meses. O que é gado? Genética. Tá comendo cripe? Óbvio que tá. Mas tem genética para expressar. Vamos dizer, com 310 quilos, eu garanto para você, eu abato ele com 22 meses, com 22 arrobas. Pode pôr o que a gente faz. Agora, um com 140 quilos, você vai gastar 3 anos para virar um boizinho de 16 arrobas, 17 arrobas. Ele vai dar prejuízo, certeza. Tá tudo certo, dá prejuízo. Cuidado. Com certeza. Na pergunta aqui do Leonardo, professor, temos visto um grande número de animais com problema de casco na TIP. O que o senhor atribui isso? Eu não tenho tido. Eu não sei o que aconteceu. Mas há alguns fatores. Desbalanço de energia, né? Acidose. Pode dar acidose em TIP, hein, moçada? Tá. Porque tem que se cercar de
fatores de fibra, de aditivos, locais muito úmidos, às vezes o animal está ficando em local muito úmido, então tem que tomar esses cuidados. Não sei, eu não tenho tido problema de casco em animais de TIP. A gente se cerca desses cuidados, né? Mas o que pode acontecer muito às vezes acidose, locais muito úmidos, né? Isso pode acontecer. E desbalanço nutricional, né? Excesso de energia, desbalanço de energia, então tem que tomar um certo cuidado com isso. Pronto, Wagner. Densidade energética limita consumo, ou seja, se tiver uma ração com alta energia, ela pode ser consumida a quantidade desejada? Certo, ótima pergunta. Nós temos dois tipos de enchimento, né? Enchimento físico e enchimento fisiológico. O enchimento físico se dá por excesso de fibra. Limite de capacidade física de ingestão é 1,25% do peso vivo em FTN. Putz, então, ele enche fisicamente. Um copo de 200 ml não cabe em 220. Isso é físico. E enchimento fisiológico é densidade energética. O animal normalmente não tem gula, né? Ele come aquilo, então ele vai se alimentando até atingir a necessidade energética. Atingir a necessidade energética, ele para de consumir. Por isso, muitas vezes a gente faz uma ração extremamente densa, projeta um consumo alto e ele não come, porque ele para de comer em função do enchimento fisiológico. Ok. A pasto, difícil acontecer isso, mesmo na TIP. Tá? O que eu tenho buscado hoje em sistemas de confinamento? Eu trabalho muito com confinamento convencional. Tá? Acima de 3,2 megacaloria de energia metabolizável por quilo de matéria seca. Come super bem, tem consumos de 2,3%, 2,4% do peso vivo, atende a demanda de consumo e de nutriente. Então, lá na terminação, né, fase final, acima de 3,2 megacalorias para cada quilo de matéria seca de energia metabolizável. Come bem, tranquilo. Professor Antônio Lisboa, qual foi o aditivo utilizado lá no sal aditivado, lá, o mineral aditivado que o senhor usou? Eu tenho trabalhado, neste caso específico, eu trabalho com alguns aditivos, né? Eu trabalho com lazalocida, com monesina, em sal aditivado não roda com monesina, que tem mais uns complicadores. Virgínia, tenho trabalhado com óleos funcionais, bem interessante também os resultados. Neste caso específico, eu estou rodando tanto no TIP quanto também no aditivado com flavomicina. O legal da flavomicina é que a gente trabalha, tem alguns trabalhos mostrando que ele modula proteólise ruminal. Então, eu tenho aí uma forragem com 16% de proteína, muita proteína, e bem manejada, e com alto nível de nitrogênio não proteico, né, de fração A da proteína, e ela tem modulado, ou seja, eu tenho uma menor proteólise, então eu sobrecarrego menos microbiota, fígado. Eu achei interessante, eu tenho trabalhado com números bem interessantes, sabe? E estou usando flavomicina nesses dois casos. Okay. Pouca gente tem usado, né? Eu acho que eu nunca vi usando esse aditivo. Inclusive, eu participei do professor Danilo Milen, teve todo ano, a cada 2 anos, se não me engano, ele faz um levantamento, até me ligou para falar, você pôs flavomicina aqui? A pessoa falou, eu uso flavomicina. Então, assim, é um aditivo interessante, do ponto de vista de absorção, uma molécula grande, não absorve pelo intestino, então é bem bacana, acho que tem que discutir mais isso. Certo, aqui, essa referência de peso inicial é para Nelore ou para qualquer raça? Na realidade, assim, eu falo como referência, a gente pode pegar animais um pouco mais velhos, mais novos, desculpa, mais leves ou mais pesados. Quando você fala de animais, eu gosto muito, trabalho muito com zebu, em especial Nelore, mas dentro dos lotes eu também trabalho com muito F1, ambos principalmente, né? E entra no mesmo faixa de peso. São animais que, quando eu dou condição para ele, por serem um pouco mais exigentes, respondem muitíssimo bem, né? Então, eu tenho trabalhado também com animais de 320 quilos, 310 quilos, 330. Entra na mesma faixa, no mesmo trabalho que a gente está fazendo. Tem diferença. Pergunta da Ana, uso do DDG, WDG é uma boa opção para suplementação na TIP?
Sim, uma boa opção. Isso que é o bacana do ruminante, né? Nós podemos usar várias opções aí e tal. É, o que eu vejo de alguns problemas que a gente precisa resolver ainda, né? Primeiro é padronizar bastante o produto, que ainda falta padronização, tanto de WDG quanto DDG, o que é diferente da polpa, o que é diferente da casca de soja, né? Polpa sílica de soja, já está bem padronizado, que é muito bacana também. Essas são alternativas. Eu tenho no Mato Grosso, a gente está acompanhando algumas coisas do Mato Grosso, eu estou usando muito DDG nas formulações. Então, primeiro é padronizar a formulação, padronizar a entrega, que a gente está tendo problema ainda de disponibilidade. E aí, a gente pensar que eu preciso entender desses produtos. DDG e WDG são subprodutos do milho, né, que tem uma parte de amido também, tem níveis de minerais que eu preciso ajustar, preciso balancear, muito cuidado com o enxofre, porque os níveis deles são bastante altos. Enxofre, então tem que ajustar na minha dieta, isso pode causar problemas. E a dificuldade que às vezes a gente vê no WDG é questão de operação, né? O WDG é um alimento que é muito úmido, como o nome diz, né? O DDG é dry distilled grain, ou seja, seco, e o wet que é úmido. Como ele é muito úmido, eu preciso ter uma utilização muito rápida dele. Então, se eu não tiver um uso muito rápido, eu vou perder. Tá? E se eu for armazenar, como ele tem água, ele vai fermentar, ele vai estragar, ele vai perder. Então, eu prefiro usar o DDG. Mas se eu tiver volume, eu posso usar o WDG tranquilamente. Eu tenho usado no Mato Grosso com sucesso. Lembra, só deixar bem claro, não existe nenhum ingrediente mágico, não existe um ingrediente que sozinho resolve tudo. Eu preciso combinar ingredientes. Isso a gente chama balancear uma ração, fazer uma formulação de ração que atenda todos os pré-requisitos de exigência de energia, aminoácidos, minerais, vitaminas, aditivos e água. Né? Aí, quando eu faço isso, tranquilo. Então, um sozinho não resolve nada. A farinha de soja é bom? É fantástico, mas só a farinha de soja não resolve. Né? Milho, espetacular, mas sozinho não resolve. Preciso fazer um ajuste de balanceamento. Tem até uma pergunta aqui, meio que parecida. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cadê? Peraí, acho que sumiu. É um colega que eu conheci há pouco tempo, mas um cara fantástico, um grande conhecedor. Obrigado por estar conosco aí. Muito bom. Fazer e reencontrar, mesmo que seja virtual, mas mais uma vez. Valeu, obrigado. Posso usar somente DDG, polpa e núcleo em uma ração? Mais aditivos? Desculpa. Repete, por gentileza. Posso usar DDG, polpa e núcleo em uma ração? Mais aditivos? Sim, pode. Tranquilamente. Aí, chip depende do passo. Que passo você vai usar? Gente, análise. A gente analisa o passo, a gente analisa para conhecer o passo, para saber o que tem na forragem, e a gente faz ajuste. Pode sim, DDG, posso usar com polpa, tranquilo, vamos fazer o ajuste, vamos fazer o balanceamento. Ah, mas ele pode ganhar mais ou menos? Não sei, tem que fazer balanceamento. Tá? Mas se eu usasse milho, era melhor? Era, mas o milho está caro, o outro eu faço onde está mais barato. O que me importa? O custo de arroba produzido mais barato. Qual o melhor custo de arroba mais barato? Melhor custo de arroba produzida. Ponto final. Aquilo que eu vou usar interessa do ponto de vista zootécnico, de produção, de operação. O restante é valor econômico. O excesso de lotação na TIP pode ocasionar morte da forrageira por compactação. O que fazer? Pode, mas você é melhor do que eu para responder isso, né? Você está manejando errado. Você está com a lotação acima. O que é que acontece? Você vai estar ninguém vai entrar com uma capacidade de suporte desajustada. Se você vai botar uma lotação alta, você tem que ter uma capacidade de suporte alta. Essa questão da compactação é muito relativa. Muita gente atribui à compactação o que é problema de fertilidade. Então, o solo, quando seca, o sol bate em cima, vai ficar compactado realmente. Não tem solo fofo em terra seca. Então, muita gente confunde compactação com fertilidade. Às vezes está com manejo desajustado, está com capacidade de taxa de lotação alta demais e o pasto está sofrendo e a gente acha que é compactação. Não é. Ah, mas quando eu gradeio esse pasto, ele volta bem. Volta. Em quanto tempo? Você está colocando aquela matéria orgânica que está em cima e espera quanto tempo para esse pasto recuperar? Então, não é bem problema de compactação. Pode botar carga alta, contanto que o pasto suporte a carga alta. Então, tem que ter o ajuste da capacidade de suporte.
Lotação é excessiva, já está errado. Vai dar errado. Vai dar Tem errado, tudo para dar errado e vai dar errado. Né? Não tem jeito. Com certeza. O problema é isso não aí. vai ser da compactação, vai ser do consumo excessivo do pasto. Então, você não vai conseguir manter uma altura de saída, você não vai conseguir girar esses animais, porque quando ele voltar, a altura do pasto vai estar baixa demais e ele vai consumir aquele pasto baixo e uma hora, cedo ou tarde, vai colapsar o sistema. Então, não adianta ter uma lotação alta sem ter capacidade de suporte alta do pasto. É possível na TIP fazer os animais dormirem na área de lazer, liberando eles para o pastejo cedo e respeitando os horários do concentrado? É possível, né? Quando a gente trabalha na TIP, confinamento, a pasto, dorme na hora de lazer. Quando a gente trabalha TIP, igual a gente está fazendo nesse sistema, né, que eles usam muito pasto, a gente deixa liberado. É possível? É. Mas normalmente a gente não fecha eles à noite. Deixa livre para andar. Porque olha só, gente, animal pasteja à noite. Animal come muito à noite. Né? É hora fresca. Também, né, tanto é que a gente, em confinamento, a gente faz leitura de coxo em algumas situações às 10 da noite. O Yuri está aí participando. O Yuri, 10 horas da noite, faz a leitura de coxo. Tem estratégias, tem manejo, a gente faz às 10 da noite e às 2 da manhã. Fazer leitura. Para quê? Para saber se tem comida. Se não tem comida, é porque nós estamos errando no manejo de fornecimento. Porque se você olha, eu faço leitura às 6 horas da manhã, ok. Que horas que acabou? Não sei. Se acabou, você colocou o último trato às 5 da tarde, às 7 da noite, às 19 horas não tem comida mais, esse boi ficou sem comida das 19 às 6 da manhã. Que horas que terminou essa comida? Não sei. Eu preciso saber disso. Preciso ter essa informação. Sem informação, eu não tomo decisão. Ponto final. Então, Leonardo, professor, quando vai dar um curso de formulação em Cuiabá? Pessoal, para quem não sabe, para quem não acompanha o professor Renato, ele abre turmas frequentemente de um curso que ele tem sobre formulações de balanceamento de ração. Então, quem tem interesse nessa área, eu recomendo que faça, porque pelo nível da aula, a gente sabe com quem é que está lidando. Então, o pessoal está perguntando... Obrigado, Lucas. Assim, a gente faz o curso sob demanda, né? A gente coloca normalmente 20 pessoas no curso, 25 pessoas no máximo, e faz esse curso. Então, assim, a gente já fizemos 27 cursos já no decorrer desse nosso tempo aí, trabalho. Mais de quase 700 pessoas já fizeram o nosso curso, mas são grupos pequenos. Então, vamos embora para Cuiabá, vamos organizar, a gente vai para Cuiabá, vamos montar isso daí. O professor Lisboa fez o curso, saiu de Salvador, cara, veio para Goiás, foi uma satisfação enorme recebê-lo, fez o nosso curso, esteve conosco aqui, ensinou muito para a gente também, a gente aprende junto, a gente cresce junto. Obrigado aí, professor. Melhor qualidade aí. Ele vai estar aqui com a gente também, viu, professor? Ele vai falar aqui um pouquinho sobre... legal, vamos assistir. E conhece demais. Pessoal, vamos encerrar aí as perguntas aí na postagem do professor Lisboa, para não estender demais. Solta só algumas perguntas, professor. Parabéns, Renato. Como sempre, excelente bate-papo. Grande iniciativa, Lucas. Professor Lisboa mandou para a gente aí. Gustavo, boa noite, professor. Qual a estratégia de manejo da TIP para maximizar o ganho de peso no período seco? Estratégia? Conforto para o animal, água de excelente qualidade, uma dieta bem balanceada e confinamento a pasto para comer de verdade. Né? Primeiro, um boi de qualidade, tem estrutura de carcaça para poder ganhar peso, né? Água de qualidade, coxo suficiente, a gente recomenda aí 50 centímetros por cabeça, tá? No caso da TIP, para confinamento convencional 35 centímetros. Mas para confinamento de TIP, a gente recomenda um pouco maior, os animais chegam em maior número. E uma dieta bem balanceada. E vai ter que comer mesmo, gente. É de 1,8% a 2% do peso vivo em concentrado. Menos do que isso, você não vai ter desempenho. Quais as porcentagens de consumo de MN na TIP e no confinamento? Olha, eu não trabalho com informação de matéria natural. Por que eu não trabalho? Porque, vamos falar assim, 4%. Mas eu vou usar DDG ou WDG? Puxa, mudou toda a história.
Então pensa cabeça, matéria seca. E a gente faz a conversão. Na TIP, a ideia que a gente tem buscado é de trabalhar entre 2,1% a 2,3% do peso vivo. Tá? Por isso que o desempenho é um pouco menor, comi um pouco menos. 2,1% a 2,3% do peso vivo. Confinamento, a gente vai de 2,2% a 2,5% do peso vivo. Come mais, confinamento. Aí ele anda menos e come mais. Consequentemente, ele tem um melhor desempenho. E um dos grandes indicadores que o boi está pronto, se tudo estiver bem manejado, tudo ok, é redução de consumo. Quando o consumo num confinamento começar a cair abaixo de 2%, sinal laranja ali. Dá uma olhadinha. Falou, opa, se essa minha boiada não está pronta, começou a cair consumo, avalia todo o contexto, tá? Mas é um indicativo quando há uma redução de consumo abaixo de 2%, essa boiada sua não está pronta para ir para o abate. Estou gastando dinheiro, às vezes, não está retornando para mim. Pronto, aqui a última pergunta. Existe porcentagem do custo de ágio na arroba de reposição que inviabilize a suplementação, mesmo em animais de boa genética? Desculpa, cortou seu áudio, não ouvi. Deixa eu repetir aqui. Existe porcentagem do custo de ágio na arroba de reposição que inviabilize a suplementação, mesmo em animais de boa genética? Na realidade é o seguinte, independente de boa suplementação ou ruim suplementação, nós temos um número de ágio. Prata, não compro isso. Tudo bem, eu posso entender, mas o número de ágio bom seria no bezerro 30% de ágio, em cima do boi gordo, 6% no boi magro e no garrote intermediário aí por volta de 15% a 18%. Seria um número para a gente trabalhar, para a gente pensar em rentabilidade. 30% de 15% a 18% no garrote e no boi magro por volta de 6%, 7% de ágio. Talvez a gente não consiga comprar isso hoje, então eu tenho que refazer. Agora, eu posso dizer para vocês o seguinte, o bezerro ruim, o boi ruim, o ágio dele é maior e ele não te dá resultado. E o boi com genética, o boi bom, ele tem um ágio menor, faça a conta por quilo, não faça... O grande problema, gente, que a gente vende boi por arroba e quer comprar, vende boi gordo por arroba e quer comprar bezerro na perna. Tá errado, não pode fazer isso. Eu tenho que comprar no preço do quilo, no preço da arroba. Faça a conta em cima da arroba. O bezerro ruim é o bezerro caro. O bezerro bom é o bezerro barato. Eu sempre digo, o que é barato, o que é caro? Barato é aquilo que dá resultado. Ponto final. Não tem outra conversa. Tá? Então tem que fazer essa conta aí. O bezerro caro, o suplemento para ele é ruim. Quer suplemento você der para um bezerro ruim, ele vai ser caro. O bom, ele responde. Né? Então pensa nisso. Qualidade não é só do suplemento, não é só da forragem, não é só do boi, é um conjunto. E outra coisa que eu tenho falado muito, né, aquele tripé, aquele trinômio ali, genética, sanidade e nutrição. Eu não uso isso. Por que eu não uso isso? Gente, eu não posso discutir sanidade. Sanidade é ponto facultativo. O animal está são ou não está. Ponto final. O animal está doente, esqueça, não tem desempenho naquele animal. Está fora do sistema de produção. Vai tratar ele. Então, sanidade está resolvido. Genética. Genética, o animal está pronto. Genética não tem como você mudar. Você não vai fazer mutação no animal. Então, trabalha com animal de qualidade. Onde você intervém que você tem resultado? Manejo e nutrição. Ambiente, nutrição. Aí você resolve. Aí você faz desempenho. Aí você faz eficiência. Pronto. Vamos encerrar. Se alongou bastante, tá já 11h20. 11h20 já. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado. A live foi gravada, infelizmente não vai poder ficar nos stories em 24 horas, mas amanhã eu já vou tentar postar ela ou no IGTV, ou no YouTube, ou nos dois. Então, amanhã eu dou notícia, porque eu preciso processar, preciso editar. Então, eu acredito que só consiga terminar isso amanhã. Então, eu mando para o senhor onde é que ela está, para o senhor divulgar. Mais uma vez, desculpa pelo problema, não foi culpa nossa, foi culpa do Instagram. Então, muito obrigado pela presença, pelo esse esforço que vocês fizeram para estar aqui. Tiveram que baixar o aplicativo, quem não tinha, entrar, pediu senha, que não era para ter pedido, mas mesmo assim vocês compareceram. Nosso muito obrigado. E, professor, foi um prazer enorme. Acredito que foi de grande aprendizado para todos nós. E muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, viu? Agradeço primeiro, Lucas, ao convite, agradeço a todos vocês aí pela paciência,
desculpa, a gente vai falando muito, empolga, realmente eu amo o que eu faço e isso faz uma diferença, né? Assim, a gente empolga e a gente fala muito. Então, obrigado mesmo pela paciência, 11h20 da noite, e eu desejo a todos aí que a gente possa passar essa quarentena aí da melhor maneira possível. Deus os abençoe, que ela passe rápido demais, e realmente é Deus mesmo que vai nos amparar e vai nos proteger. Muito obrigado, uma boa noite a todos e um bom descanso. Pessoal, boa noite, fiquem todos com Deus, um grande abraço. Valeu!